Olá, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, todos os seus projetos. Eu tenho uma certeza absoluta que Deus ele quer fazer muito mais, infinitamente mais na sua vida. Independente da sua religião, eu quero dizer para você que esse programa é para todos aqueles que desejam ajuda espiritual, porque não aguentam mais sofrer as dores das injustiças que você tem enfrentado. Acompanhe a história dessa pessoa, alguém que viveu a dor da injustiça, mas através do tribunal divino alcançou a sua vitória. Quando uma causa foge do controle humano, Teve um dia que a gente estava voltando de uma consulta, ele desceu do ônibus e saiu correndo no meio dos carros, gritando. Aí ele foi internado na ala de psiquiatria de um hospital. e não pode mais ser julgada com os recursos deste mundo, Ele tomava todos os tipos de psicotrópicos, ele tomava remédio para ansiedade, mas piorava assim de um jeito que não tinha, aos olhos humanos, não tinha jeito. E nos momentos que eu ficava lúcido, eu voltava a usar droga. só existe uma única saída: a justiça divina. E este recurso também está ao seu alcance. Eu subi no altar, eu dobrei meu joelho e falei assim: Deus, eu quero a sua justiça manifesta na minha vida. Daquele dia em diante, o Alexandre foi largando os remédios. Ele: mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre. Deus, ele julgou a nossa causa. Ele fez justiça dele prevalecer na nossa vida. Fogueira Santa da Justiça. A grande oportunidade pela busca da justiça de Deus em sua vida. Saiba mais no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal no mundo. Encontre o templo mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar. Acompanhe agora essa chamada que fala dos 5 sentidos. Quantas são as pessoas que, através do seu olhar, do sentir, do ouvir, têm levado a sua vida ao fundo do poço? Você sabe que a nossa vida, ela depende muito da nossa decisão. E você não pode mais errar. Você não pode mais agir pelo coração e muito menos ser guiado conforme as orientações deste mundo. Quando uma pessoa é guiada pelas orientações de Deus, ela tem a sua vida reta, a sua vida protegida, ela tem paz. Acompanhe essa chamada e logo após nós vamos falar mais sobre esse assunto. Eles estão com você o tempo todo. Guiam decisões, despertam desejos, aumentam sentimentos. Os 5 sentidos do ser humano foram dados por Deus, mas podem muito bem ser usados para afastá-lo dele. Pois são nos pequenos estímulos que chegam até você todos os dias, que fazem o coração te convencer do engano. E aquilo que parece natural começa a afetar o espiritual. Por isso, é preciso entender o impacto silencioso que estes sentidos podem causar à sua fé. Prepare sua Bíblia e venha aprender como blindar a sua fé dos perigos dos 5 sentidos. Nós estamos vivendo todos os dias uma caminhada rumo ao tribunal de Deus. E eu quero falar com você que está revoltado contra essa situação. Eu quero falar com você que está cansado de perder. Eu quero falar com você que está cansado de depender de remédios e tratamentos. Essa semana eu estive no hospital. Nós realizamos visitas em hospitais e quando nós entramos no hospital, nos deparamos com dezenas e dezenas de pessoas doentes.
Isso só ali em um corredor. Talvez você me acompanhe agora de um hospital. Talvez você me acompanhe agora e você está aí em cima de uma cama. Você recebeu alta, mas você não está bem, não é verdade? Você quer a nossa ajuda? Prepare o seu copo com água. Nós vamos, no término desse programa, orar por você e determinar que para o seu caso tenha jeito. Para Deus não existem impossíveis em todas as suas promessas. E não há impossível para você também. O milagre está batendo a sua porta e te esperando. Saia de onde você estiver e venha lutar contra essa situação. Nós vamos acompanhar agora, eu queria que colocasse para mim um convite, aqui de sexta-feira, já coloca aqui a tela, por favor. Você vai acompanhar um convite que nós realizamos na última reunião que nós fizemos, convidando as pessoas a virem receber o elemento consagrado. E logo após esse convite, você vai acompanhar um intervalo que fala dessa reunião de sexta-feira. Olá, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui com todo esse povo, aqui na Catedral de Guarapuava, e nós vamos consagrar esse salmo, que nessa sexta-feira, através do banho do descarrego, nós estaremos formando um corredor com os 33 escolhidos. Será um caminho de luz, um caminho de fogo. Quando você passar por esse caminho, muitos milagres vão acontecer. Será o corredor dos maiores milagres. Você não pode ficar de fora. Estenda as suas mãos para cá, vamos juntos consagrar esse sal que nesta sexta-feira estaremos colocando na sua água. Não esqueça de trazer uma garrafa com água para você receber esse elemento consagrado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, juntamente com o teu povo, com a tua igreja, com esse que me assiste através da televisão, das redes sociais, consagramos este sal. E estes elementos, meu Pai, a água e o sal, quando juntos ela fizer uso, que seja o teu poder a fazer uma limpeza espiritual na vida de cada um. Assim nós temos e assim determinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Nesta sexta-feira, em especial, ao meio-dia, como também em todos os demais horários. Rua Parachadas, 3536, no centro de Guarapuava. Eu gostaria que você preparasse uma garrafa com água e trouxesse nessa sexta-feira, nesta reunião. Coloca aqui, por favor, a imagem da nossa igreja. Traga nesta sexta-feira uma garrafa com água. Você vai receber o elemento consagrado, o sal. O texto sagrado afirma que o sal serve para dar sabor. E quantas são as pessoas que perderam o sabor no seu casamento? Perderam o sabor pelo trabalho. Perderam o sabor pela vida. Você que está me ouvindo doente, você que está me ouvindo desesperado, tome a decisão de sair do seu lugar, da sua casa, e nesta sexta-feira, em especial na reunião do meio-dia, participar dessa reunião poderosíssima, onde você chegará com problemas e ao passar por esse corredor sairá abençoado. Serão 33 minutos de poder. Olha, nós vamos formar o maior corredor de milagres do estado do Paraná. Nós vamos estar nessa reunião em jejum, ao meio-dia em ponto. Essa reunião começa onde você pode trazer a caixa dos remédios, você pode trazer o familiar, ainda que ele seja debilitado, não sei se numa cadeira de rodas, eu não sei se desenganado pelos médicos, eu não sei se você faz quimioterapia, radioterapia, hemodiálise. Uma coisa eu sei,
será o corredor dos maiores milagres. Serão 33 minutos de poder, onde você vai passar por esse corredor e você será tocado pela fé. Vamos então a testemunhos desta reunião de curas, de milagres que tem acontecido todas as sextas. Acompanhe aí as pessoas que estão sendo libertas e eu já volto. Em nome do Senhor Jesus, nós determinamos isso. Sejam a própria. Um dia eu tive o privilégio e o prazer de servir a Deus no altar, mas troquei a bênção do altar para virar isso daqui. Foram cerca de 10 anos servindo a Deus no altar. Eu comecei como auxiliar, já entrei na obra casado com uma filha e passei por alguns lugares aqui de Santa Catarina, como na região de Criciúma, Itajaí, Balneário. Devido às igrejas onde eu passei, até os outros companheiros de fé, como que peguei uma igreja sem povo e comecei a crescer aquele lugar por onde eu passei. Aquilo dali eu olho hoje como o início da minha queda, porque eu deixei de ser e comecei a querer só fazer. Então, aquele Hugo, aquele pastor, já não orava mais, já não buscava mais, já não era mais para Deus aquele amor que tinha antes. Só fazia no automático. E numa dessas igrejas que eu passei, foi aonde que foi a minha queda, literalmente. Num dia antes de eu ser transferido, eu traí a minha esposa e segui a minha vida. Fui transferido e, por incrível que pareça, para a igreja aonde eu fui transferido, foi para mim fazer a terapia do amor. Dentro de mim, achando que o tempo ia passar, aquele pecado ia ser esquecido, ia ficar só uma marca, só uma lembrança, mas dentro de mim, a dúvida, o medo, a insegurança, a culpa e, o principal, a injustiça, eu precisava, o próprio Deus me cobrando que eu precisava ser transparente. No dia seguinte, após a reunião de pastor, eu chamei a liderança e confessei o que tinha acontecido. Chamei a minha esposa junto, na frente do bispo, e sem ela saber, ela se desabou em choro. E na época, o bispo me chamou, ele se propôs em cuidar de mim. É claro que eu não estava mais exercendo a função de pastor. Eu abandonei literalmente a obra de Deus. Abandonei a minha família, abandonei a minha filha, fui seguir a minha vida. Eu saí da casa da minha mãe, abandonei a minha família e conheci uma pessoa que já era envolvida no meio da criminalidade. Então, como eu queria acompanhar essa pessoa que eu estava morando, eu comecei a me colocar à disposição também para fazer a coisa errada. E assim, eu comecei a entrar no mundo do crime. Uma hora eu estava no altar, levando a palavra, outrora eu estava na criminalidade. Isso no intervalo de quanto tempo? Novembro de 2017, eu larguei o altar. Fevereiro de 2018, eu já estava me envolvido nas coisas erradas do mundo. Eu fiz coisas que eu nunca fiz antes de chegar no altar lá atrás. E numa dessas baladas que eu estava no mundo, eu conheci uma pessoa, no qual a gente foi morar junto, mas ela não sabia nada do que eu fazia. Eu fui roubar uma loja, a primeira vez deu certo, coisa rápida, dinheiro fácil. Fui roubar pela segunda vez, muito fácil.
comecei a pegar o gosto. Eu já não trabalhava mais, eu parti daí para o tráfico, no qual eu levava droga para o Rio de Janeiro ou para Rio Grande do Norte. Aqui, dia 23 de outubro de 2018, na minha cabeça, seria um dia normal como o dos outros. Cheguei no aeroporto, fui tranquilamente para chegar até a fila do check-in, fiz todo o procedimento e ali foi a minha surpresa. Atrás da atendente do guichê do aeroporto tinha um senhor e, sem saber quem era, ele tirou o distintivo para fora e, num determinado momento, a única opção que eu tive naquele momento era de sair correndo. Inclusive, tem as imagens, eu saí correndo dentro do aeroporto, eu entrei em luta corporal aqui com o policial federal, chegou mais gente para me segurar. Aqui é o momento que o policial federal estava abrindo a mala. Mal sabiam que aqui existia 16 quilos de maconha. E aí foi dado a ordem de prisão. Aqui é onde eles fizeram o protocolo deles, bateram foto de mim. Quando eu passei pelas grades do presídio, o medo tomou conta de mim. A dor de você pensar na mente da sua mãe que ela tinha um filho pastor e ele estava dentro de um presídio como um marginal, um criminoso, aquilo dali me doeu. Qual o nome da sua mãe? Andréia. A Andréia, inclusive, está aqui. Pode vir aqui, dona Andréia, por favor? Fica do lado do seu filho aí. Como é que foi para a senhora toda essa situação? Nada fácil. Mas eu não desisti, sabe? Eu, contudo, não tinha mais o que falar. Falar entrava no ouvido, ele não dava ouvido, ele só ouvia, mas não absorvia aquilo. Então eu fui para o altar e eu clamei a Deus. Eu clamei por Deus justiça, porque eu queria justiça. E ele, chorando, ele pediu para a mãe, ele botou a cabeça dele no vidro e ele pediu para me fazer uma oração nele. A partir daquela oração, eu comecei a fazer tudo o que eu fazia lá atrás. Então, ali naquela cela, eu dobrei o meu joelho mesmo, rasguei o meu coração, pedi para Deus misericórdia, mais uma oportunidade, e naquela oração eu tenho certeza que Ele me ouviu, porque eu fui até o chão, me humilhei para Deus. Eu lembro até hoje, tinha a grade, só umas frestinhas, lá mesmo eu olhei para o céu e clamei a Deus. E numa das programações, eu ouvindo a televisão, começou a Fogueira Santa. A Fogueira Santa, eu nem pedi para sair de lá, porque eu queria a mudança no meu interior. E lá naquela cela fria mesmo, eu me apeguei com Deus. Eu fiz o meu propósito, fui para o altar e me aqueci voltando para os pés do Senhor Jesus. E nessa caminhada, procurando receber o Espírito Santo, foi um dia marcante para mim. Bom, o número da sua participação é 9951-0250. Você pode, nesse momento, enviar uma mensagem. Muitas pessoas nos enviam mensagens todos os dias. Mas eu queria que você não apenas enviasse uma mensagem pedindo oração. Eu queria que você não apenas preparasse o copo com água. Eu sei que existem milhares de pessoas agora nos acompanhando através da TV, das redes sociais, até mesmo pessoas que nos acompanham de outros estados. Talvez você não tenha condições de vir aqui em Guarapuava, mas você pode procurar uma Universal mais próxima da sua casa.
A fé é a mesma, o altar é o mesmo, a decisão é a mesma. Nós estamos vivendo 21 dias de jejum na fé de Daniel para recebimento do Espírito Santo. E nós sabemos que para Deus entrar, primeiro o mal tem que sair. Antes de você habitar uma casa, você tem que fazer a faxina, você tem que fazer a limpeza, você tem que tirar a sujeira dali, não é certo? Para que você possa morar com a sua família em um ambiente limpo, arejado, um ambiente perfumado. E assim é Deus. Ele quer fazer exatamente isso na sua vida. Nós vamos acompanhar um intervalo que fala do jejum de Daniel e mais um testemunho de uma pessoa que viu a justiça de Deus. Acompanhe. O período de maior dedicação e de maior comunhão para o recebimento da maior promessa divina, o Espírito Santo. Jejum de Daniel, 21 dias agradando ao Espírito Santo, até 13 de julho. Saiba como participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma igreja universal mais próxima de você. Localize o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Prepare-se. Na minha casa nunca teve paz. Assim que eu fui morar com meu esposo, ele tentou me matar e por causa disso eu comecei a sentir muito medo, insônia, insegurança, tinha pesadelos horríveis, todos os dias praticamente eu tinha pesadelos. Eu tinha a sensação de que tinha um homem em cima de mim e eu acordava com uma sensação de sufocamento e vivia assim por muitos e muitos anos. Cheguei a ficar parada numa passarela e ouvia vozes, que era para mim pular daquela ponte. E foi quando passou uma amiga e tocou nas minhas costas e ali eu voltei em si e desisti de pular daquela ponte. Um certo dia, o meu esposo, né, chegou com o jornal que ele ganhou na rua e ele deixou no sofá de casa. Eu acordei, peguei esse jornal e li. E tinha um testemunho de uma cura de uma criança. E ali, naquele momento, eu li aquele jornal e falei com Deus que como eu gostaria que aquele milagre acontecesse no meu casamento. Naquela mesma semana, uma amiga minha, né, comentou que ela estava indo na Igreja Universal e aí eu falei para ela que eu iria com ela. Aí no domingo eu já fui com ela, combinei com ela e nós fomos para a reunião. Assisti à reunião, gostei, achei muito boa a reunião e aí eu continuei. Fui na reunião de sexta-feira, aí começou o processo da minha libertação, fui me libertando, eu já fui mudando, parei mais de brigar, de ter ciúmes, né, a insônia, os pesadelos, né, acabou, comecei a dormir melhor e assim fui seguindo. Aí começou um propósito na igreja, onde eu tinha que abrir mão de muitas coisas. E aí eu criei naquilo que eu ouvi, né, desse propósito e me lancei de verdade. Comecei a abrir mão, né, das coisas do mundo, né, parei de assistir televisão, coisas que não fazia parte da fé e fazia jejum, li a Bíblia, né, a palavra de Deus, comecei a ler com mais frequência, tudo que era passado ali, orientado para mim, né, fazer durante aquele propósito, eu fui fazendo. E quando foi no último dia do propósito, eu me preparei, usei a minha melhor roupa, né, fui em jejum, em espírito, e quando eu cheguei lá, no momento da palavra, e ali eu fui falando com Deus, que eu queria aquela verdadeira paz. Eu gostaria de ter aquela verdadeira paz que eu tanto estava ouvindo. E ali eu me lancei. E foi quando Deus colocou ali a certeza, né, do Espírito Santo, aquela paz. Senti uma alegria, um gozo tão grande, aquela certeza de que Ele estava ali comigo. Naquele dia foi um dia tão especial para mim, que foi uma paz, né, só de saber que eu tinha ali o próprio Deus dentro de mim,
Ali foi maravilhoso. E ali eu senti uma alegria tão grande, um desejo ali de ganhar almas, de sair falando para todo mundo ali que não conhecia, de que realmente o Senhor Jesus poderia entrar dentro da gente, poderia fazer morada dentro da gente. Depois desse dia, eu nunca mais fui a mesma, né? Não tive mais aquele nervosismo que eu era. Comecei a ser uma melhor esposa, uma melhor mãe. Antes que, né, a voz que eu ouvia, né, para me matar, que eu não valia nada, que eu não prestava. Hoje eu ouço a voz de Deus, né, a voz do Espírito Santo, para que eu tenho que viver, né? Tenho que viver e ajudar pessoas que hoje passam por isso, que vivem angustiada, que vivem, né, com desejo de morrer e olha para as coisas, né, ali para a vida dela e acha que não tem jeito, que não tem solução. E tem solução, sim. Hoje eu tenho dentro de mim o autor da paz e eu consegui essa verdadeira paz no jejum de Daniel. Hoje eu e meu esposo, a gente vive feliz, não tem mais brigas. Antes ele que era agressivo, que me ameaçava de morte, hoje não tem mais isso. Hoje eu agradeço a Deus pelo jejum de Daniel. Foi a oportunidade que eu encontrei de ter a verdadeira felicidade. Muito bem, nós chegamos então no final do nosso programa, da nossa participação. Prepara o seu copo com água. Nós vamos unir a nossa fé juntamente com a Mary Martins, que ela é uma pessoa de Deus e tem orado pela família. Vamos então ao momento de oração. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor este dia que nós estamos iniciando. Meu Senhor, esta pessoa está agora orando comigo e pede, suplica a Tua bênção em tudo que ela fará, no trabalho, na casa, no cuidado com a família, que o Senhor esteja com ela cada minuto, esteja guardando, esteja ajudando em cada decisão, cada momento que ela estará com a sua família, ou na rua, no trabalho. Meu Senhor, eu entrego cada pessoa nas Tuas mãos e declaro, sejam abençoados, que este dia seja uma bênção na sua vida e que esta água receba, meu Pai, a Tua bênção para nos dar força e vigor para mais um dia vivermos na Tua presença. Guarda-nos de todo mal, seja físico ou espiritual. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água com fé e receba a bênção de Deus no seu dia. Graças a Deus, agradeça a Deus pela bênção dele na sua vida. Siga em frente na fé e até a próxima. Graças a Deus, que Deus ilumine você, a sua casa, saúde, forças. Você vai vencer. Essa luta não é apenas sua. Essa luta também, ela é de Deus. Rua Padre Chagas, 3536, é o nosso endereço aqui na Catedral de Guarapuava. Você também pode procurar uma Universal mais próxima de você. Até lá.